tudo bem? Como você está? Eu espero que bem, excelente. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula de português. Meu nome é Eloilson e eu sou o seu professor de português brasileiro. Bom, recebemos essa pergunta no Instagram e hoje vou gravar essa aula respondendo a pergunta, simplesmente. Mas antes, deixa eu só falar algumas palavrinhas em inglês, just a few words in English. So, this is a Brazilian Portuguese lesson. Of course, I'm gonna speak here just in Portuguese. If you are watching, you're gonna see all the sentences, the explanation here on my right side. But if you are just listening, there is a link with the transcriptions where you can watch it, ok? Bom, começando com a aula. Quando e por que usar uma preposição depois do verbo no português brasileiro? Recebemos esta pergunta no Instagram. Bom, qual é a ideia? O português é como no inglês que tem alguns verbos que você precisa usar a preposição depois. Professor, isso não faz sentido, não? Deixa eu dar um exemplo. Em inglês você tem o verbo listen to music. You always have to use listen to music. You can't say listen music. Viu? Você tem um verbo que precisa de preposição. No português é o mesmo, tem verbos que precisam da preposição depois, como listen to. Você sempre precisa usar esse to depois, só que no português. O verbo mais comum e o que mais recebemos perguntas é o gostar. Sempre depois do gostar de. Gostar de. Mas é claro que nós vamos passar uma lista. A explicação é simples. Temos verbos que precisam da preposição, como no inglês, listen to. Mas agora nós vamos passar com a lista com os verbos principais, aí você pode fazer as suas anotações e nunca mais esquecer. Começando com a preposição de ou de, depende do sotaque. Eu sou do sul do Brasil, eu falo de, mas o sotaque mais comum do Brasil é de. Nós vamos usar esta preposição de para expressar a preferência ou resposta emocional ou também necessidade, também dependendo do caso. Bom, começando com o de, o verbo mais comum. Gostar de, sempre depois do verbo gostar, você tem que usar o de. Exemplo, eu gosto de ler à noite. I like to read at night. Então, sempre que você usa o verbo gostar, use a preposição de depois. Outro verbo, precisar de algo. Need to something. Por exemplo, precisamos de terminar o projeto hoje. We need to finish the project today. And imagine if you don't use the de, it's the same idea if I say in English. We need finish. We need to finish. The role of the prepositions is to connect verb with a noun. Precisamos de terminar o projeto hoje. Sempre depois do precisar de. Outro exemplo. Desistir de fazer algo. To give up on, por exemplo. Ele desistiu de correr na maratona. He gave up running the marathon. Aqui temos este verbo. Sempre depois do verbo desistir, temos que usar o de. Desistir de. Outro exemplo. Lembrar-se de fazer algo. To do something. To remember. Ela se lembrou de comprar pão. She remembered to buy some bread.
Esse de é para conectar aqui. Imagina que você fala em inglês. She remembered by... Não, she remembered to buy. Aqui é a importância. Você tem que usar esse de no meio do verbo. É obrigatório. Outro exemplo. Esquecer-se de... To forget to. Esqueci-me de trazer o livro. I forgot to bring. De é como to aqui. I forgot bring, não. I forgot to bring. Esqueci-me de trazer o livro. Outro verbo. Arrepender-se de... To regret. Ela se arrependeu de não estudar mais. She regretted not studying more. Ela se arrependeu de não estudar mais. Outro verbo que precisa do de. Depender de algo ou alguém. To depend on. Isso depende de você querer. That depends on you wanting it. E aqui, por exemplo, aqui no inglês você usa a preposição on. That depends on you. Imagine if you just say that depends you. You have to say a preposition here. That depends on you. Isso depende de você. E por isto, você não pode traduzir palavra por palavra. Se você traduz só o de, seria como of or from. Mas dependendo do verbo, muda o contexto. Não seria of or from. Próxima, ter medo de algo ou alguém. To be afraid of. Ela tem medo de voar. Ele tem medo de voar. He is afraid of flying. Of, de voar. Ok? Como no inglês, você não pode falar he is afraid flying. He is afraid of flying. Ele tem medo de voar. Sempre usar a preposição. Próximo, cansar-se de fazer algo. To tire of. Por exemplo, ela se cansou de esperar. She got tired of waiting. Of, de. Duvidar de fazer algo. To doubt. Duvido de conseguir fazer isso. Sempre depois do duvidar, tem que usar a preposição de, ok? Bom, aqui nós vimos a preposição de depois do verbo. Agora nós vamos ver outras preposições aqui. E minha dica é, escreva isto e leia os exemplos, porque a única maneira de você lembrar é praticando e usando isto. E como eu falei, se você não usa a preposição, soa totalmente errado para nós, como she got tired waiting. Não, of waiting, ok? Você tem que usar a preposição correta aqui. Bom, vamos lá. A próxima preposição, temos a preposição a. Nós usamos essa preposição a para moção, esforço ou início de uma ação. Vamos ver exemplos. Começar a fazer algo. To start to. Comecei a ler o livro. I started to read the book. Essa preposição a é como no inglês. Seria se eu traduzisse a preposição a, seria to. Starting to. Comecei a ler o livro. Sempre depois de começar a. Comecei a escrever. I started to write. Outro, aprender a. To learn to. Ela está aprendendo a nadar. She's learning to swim. Você precisa usar a preposição a depois. Outro exemplo. Ensinar a alguém a fazer algo. To teach someone to. Ensinei-o a dirigir. I taught him to drive. Voltar a fazer algo. To come, to return. To doing something. Exemplo. Ele voltou a estudar para o teste. He went back to studying for the test. Voltar a.
Sempre depois do verbo voltar, temos que usar essa preposição a. Outros verbos aqui, acostumar-se a, to get used to. Estou me acostumando a acordar cedo. I'm getting used to waking up early. Imagine if I say in English, I'm getting used walking. Walking. Waking up early. Used to waking up early. Ok? Acostumando a acordar cedo. Outro verbo, continuar a fazer algo. Eles continuam a praticar todos os dias. They continue to practice every day. Próximo, começar a fazer algo. To begin to. Como to, lembra to? Ele começou a trabalhar cedo. Ele começou a trabalhar cedo. Bom, outra preposição que usamos muito para is to. Também, se eu traduzisse aqui, nós vamos usar para indicar um propósito ou uma intenção. In order to seria. Vamos ver. Estudar para. Eu estou estudando para viajar. Exemplo, estudar para fazer algo. To study in order to. Estou estudando para aprender mais. I'm studying to learn more. I'm studying learn more? Não, I'm studying to learn more. Aqui a importância da preposição. Para aprender mais. Vamos ver outro verbo. Servir para fazer algo. To be used for. Este livro serve para aprender gramática. Este livro serve para aprender gramática. Outro exemplo, sair para fazer algo. To go out to. Vamos sair para jantar. Vamos sair para jantar. É tipo a tradução. Let's go out for dinner. Imagine se eu falo só let's go out dinner. Não, for dinner. Próximo, trabalhar para fazer algo. To work to, in order to. Ele trabalha muito para alcançar seus objetivos. E minha dica é, leia e repita depois de mim. Escreva, para você não esquecer estes verbos que precisam de preposições. Outro verbo, esforçar-se para fazer algo. To make an effort to. Ela se esforçou para vencer. Ela se esforçou para vencer. She made an effort to win. Para to win. Tranquilo? E nós temos outra preposição também muito comum, que é o em. Em, se você traduz, seria in, on or at, depende do contexto. Vamos ver. Insistir em fazer algo. Ele insiste em falar com ela. He insists on speaking to her. Imagine se você aqui, he insists speaking, on speaking. Ele insiste em. Sempre esse insistir, temos que usar o em. Próximo, pensar em fazer algo. To think about. Penso em mudar de carreira. I'm thinking about changing careers. Penso em. Outro verbo, acreditar em. To believe in. Eu acredito em fazer o bem. Eu acredito em fazer o bem. Próxima, confiar em. To trust in. Confio em conseguir o emprego. I trust that I will get the job. Confio em conseguir. Eu sempre vou precisar isso aqui, usar essa preposição. Fácil ou difícil? Is it easy or difficult? So remember, it's not just Portuguese. In English, you also have this to listen to music.
My tip is we have seen the main verbs here. Take notes and write like gostar de and write an example. Eu gosto de bolo. I like cake. And write all these verbs that we have seen. And this way you're gonna always remember. So remember, we are a Brazilian Portuguese online school and we offer private lessons, group lessons. Also, we have recorded courses. Here on the description, there is a link when you can see all the services we provide. You can even schedule a free trial lesson, a private or a group lesson. And in case you have any questions, feel free to text us and we can record a lesson trying to help you. Muito obrigado, tenha um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Tchau, tchau!